Olá, hoje vamos trabalhar com o método dos mínimos quadrados, começar a introduzir esse assunto, depois vamos falar sobre ajustamento de observações diretas, mas vou falar aqui um pouco mais sobre o que seria o método dos mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados é considerando primeiro um conjunto de grandezas, medidas diretamente. Então vamos considerar que a gente tem um conjunto X, e sejam as medidas L1, L2, Ln. Então, quantas as medidas a gente fez dessa série de observações? Então, na possibilidade de obter o valor verdadeiro de x, a gente considera x chapeuzinho. Então, é uma estimativa do valor de x. Então, o que seria x? X menos a leitura, eu tenho resíduo. Então, o resíduo seria a diferença para essa medida. Então, para cada conjunto de medidas desse conjunto, por exemplo, cada L que a gente mediu, considerando o valor verdadeiro ou a estimativa desse valor verdadeiro, a gente vai ter uma diferença. Isso por quê? Principalmente em função dos erros. Os erros das medidas, os erros do processo, a falha humana. Então, toda medida, por si só, ela é factível de erro. Então, essa diferença a gente vai chamar isso de resíduo, V1. Então, x chapeuzinho menos L2 vai ser V2. Então, para todas as medidas, vai ter um resíduo. Então, esse aqui vai ser as diferenças. Se eu pegar esse resíduo mais a medida, eu tenho x, que eu passo para cá somando, então eu tenho x. Então, x chapeuzinho vai ser essa estimativa. Esses resíduos são valores desconhecidos, a priori, que somados às observáveis brutas reproduzem o valor estimado de x. Então, primeiro normalmente no ajustamento a gente busca os resíduos. Mudando o critério, poderíamos levar um valor diferente, como mais provável. Isso resultaria em um novo conjunto de resíduos. Então, x menos x' menos i igual a 1 vezes 2. Então, se eu mudar esse x para xi ou para x duas linhas, então, qual o x que eu vou usar? Qual o x que eu vou usar? Consequentemente, vai mudar os resíduos. Então, qual o valor de x que deveríamos adotar? Em outras palavras, como escolher um critério que permita extrair as observadas repetidas? Li discrepantes entre si, um valor único para representar a incógnita x. Então, como é que a gente vai escolher esse valor? Seria o valor verdadeiro, né? Que normalmente a gente não conhece. Há mais de 200 anos, o Gauss e o Legendre deu uma opção para a gente. Realizar com melhor estimativa de x o valor que torna mínimo o somatório dos resíduos ao quadrado. Então, o que seria isso aqui? Qual que seria o melhor x desse? O que gera o resíduo, cuja a soma deles ao quadrado seja o valor mínimo. Então, seria esse o melhor valor para o resíduo. Então, ele descreveu isso. Somatório dos pesos, aqui a gente faz uma homogeneização. Por quê? Porque, às vezes, para cada medida foram usadas precisões diferentes. Por exemplo, usei equipamentos diferentes aqui para medir, ó, L1, L2, eu usei outro equipamento, então eu tenho que homogeneizar. Se for o mesmo equipamento, o peso fica sendo inútil. Vezes os resíduos ao quadrado, somando isso, seja o valor mínimo. Isso, em termos matricial, seria resíduos transposto vezes peso, igual a vezes resíduo, seria o valor mínimo, VTPV mínimo. Então, seria isso aqui, o vetor dos resíduos, V, vezes a matriz dos pesos, diagonal, onde só tem os pesos na diagonal, e multiplicaria VTPV e eu somaria o valor mínimo. Então, isso seria o princípio do método dos mínimos quadrados. A matriz de peso é mostrada correspondente às observáveis independentes, então ela é uma matriz diagonal, só tem o peso na diagonal principal. Suponha que adotamos um x, chapeuzinho,
com o valor mais provável de uma grandeza, sobre o qual foram executadas N observações. Então, x menos L1, V1, x menos L2, V2, e assim sucessivamente. Então, eu teria que VCPV seria, se eu tirar o peso, se o peso for igual, eu posso matar o peso. Então, seria V transposto vezes V. Somatório seria, então, para cada V seria x menos L1 ao quadrado. Somando tudo isso, seria o valor mínimo, certo? Que isso aqui é o resíduo, né? X menos L é a mesma coisa que V. Então, estou substituindo isso por aqui. Se eu pegar essa função e derivar ela em relação a x, então eu vou ter que 2 vezes somatório, que o 2 desceu, né? X menos Li, que é igual a zero. Então, x menos L1, x mais L1, e assim sucessivamente é igual a zero. N vezes x menos Li é igual a zero. Então, N vezes x, chapeuzinho, é igual a somatório de I. Isolando aqui x vai ser somatório de I dividido por N. Então, quando a gente aplica o princípio do método dos mínimos quadrados, a gente vê que o melhor estimador aqui para x seria a média, né? Isso aqui não é a média, é somatório das medidas dividido pelo número de medidas. Então, essa expressão obtida corresponde à média aritmética. Portanto, quando a média aritmética é adotada como estimador de uma grandeza, inconscientemente estamos aplicando o princípio dos mínimos quadrados. Então, a média aritmética é simples, é uma aplicação do método dos mínimos quadrados, usada quando as observáveis são diretas e de igual precisão. Então, quando a gente não tem um valor verdadeiro, a gente escolhe a média como o melhor estimador. Isso usando o princípio dos métodos dos mínimos quadrados. Matematicamente, matricialmente seria x média, né? Seria E transposto, que seria a medida, menos o LB, E transposto vezes E. Seria o número de medidas.